Alesse. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Conexão Alesse, programa que você pode acompanhar na Alesse FM 96.1, também na Alesse TV e na internet, através da nossa plataforma Alesse Play. E no programa de hoje a gente vai falar sobre oportunidades e desafios do setor farmacêutico. Sabe aquela sensação que a gente vive aqui em Fortaleza de que tem uma farmácia em cada esquina? Pois é, ela se reflete em números, esses números explicam um pouco isso. Aqui no Ceará existem mais de 4.000 estabelecimentos, Fortaleza é a segunda capital do Nordeste com o maior número de farmácias em funcionamento. E para aprofundar essa temática, contar um pouco mais sobre esse assunto, nós recebemos aqui nos nossos estúdios o presidente do Grupo Santa Branca, Maurício Filizola, que tem uma larga experiência na área, ele vai falar para a gente sobre isso. Então fica com a gente, porque o Conexão está só começando. Maurício, primeiro quero dar as boas-vindas e agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Kézia, eu primeiro agradeço o convite, né? Até porque quando a gente vem para uma entrevista como essa é bastante importante, porque nós trazemos esclarecimento à população. E é um setor que todos nós visitamos no dia a dia. Farmácia não é só para a venda de medicamentos, mas está muito relacionado ao bem-estar, à beleza, e é um ponto muitas vezes até de encontro da população. E esse é o nosso papel, de poder trazer as informações necessárias à população de um setor tão importante, eu diria que está sempre em crescimento, mesmo às vezes em momentos de crise da economia. A farmácia ela ainda se destaca no cenário nacional e aqui nós estamos para falar sobre isso. E aí, só fazendo um resgate para quem acompanha e assiste televisão, né, e acompanha o noticiário, há muitos anos já encontra você de alguma forma nas entrevistas, né, porque você foi diretor muitos anos do Sincofarma, então sempre era o representante para a gente entender um pouco melhor. Eu lembro na época dos genéricos, né, a gente fazia muitas entrevistas, mas eu queria que você falasse um pouquinho. Hoje você está como diretor do Sincofarma, mas também tem um trabalho nacional. Fala um pouquinho para a gente. Bem, assim, a liderança nossa, ela passa por estágios, né? O Sincofarma sempre foi feito um chamado para mim em 98 a presidir esse sindicato. E de lá para cá eu venho dando a minha contribuição em outros cargos. E principalmente trazendo informação, muitas vezes, quando é necessário falar do setor. Acho que já é quase que prática me chamarem para que eu possa também trazer os esclarecimentos. Nessa trajetória também eu tive e estou hoje como diretor da Confederação Nacional do Comércio. E a Confederação é a maior instituição representativa do comércio de bens, serviços e turismo do nosso país. Que nos estados existem as federações e até algumas federações nacionais em setores bem específicos. Dentro da CNC eu estou também representando o setor farmacêutico, compondo também um cargo dentro da CB Pharma, que é uma câmara que é específica para o setor farmacêutico, e também represento a CNC dentro do Conselho Nacional de Saúde. Todos os meses estamos lá em Brasília, observando toda a tendência que realmente é discutida de saúde dentro do Conselho. E aí é com esse olhar, né, local e nacional que a gente vai conversar, e eu vou puxar aqui algumas dúvidas que são dúvidas, eu acho que de todo mundo que está acompanhando a gente, porque como você disse, a gente, em algum momento, a gente se encontra numa farmácia, a gente precisa passar por uma farmácia, não só para comprar o medicamento, mas para outros produtos também. E aí vem a minha primeira questão. Quando a gente pensa no modelo de farmácia que a gente tem aqui em Fortaleza hoje, que é essa farmácia em que a gente entra, compra o suplemento, compra o leite da criança, compra a mamadeira, compra o salgadinho saudável para a criança, mas também compra a medicação, esse modelo, ele é o mesmo modelo que a gente encontra em todo o país? Ou seja, existe uma semelhança nas farmácias ou tem alguma coisa que é mais própria aqui do Ceará? Na realidade, muita coisa saiu aqui do Ceará como referência e hoje se torna um modelo quase que nacional, né? Existem modelos farmacêuticos, ou seja, de estabelecimentos que antigamente a gente olhava para a farmácia europeia, que é um modelo um pouco mais diferente do mercado americano, que vai mais na direção da drugstore, que é uma diversificação de produtos e serviços dentro de um estabelecimento.
O nosso modelo aqui ele vai mais para um olhar para o mercado americano. E isso começou aqui muito pelo Ceará, ou seja, entrega em domicílio, recebimento de contas e a diversificação de produtos também. Inclusive, nós temos uma lei estadual, que é de 2008, que ampliou, eu diria, o leque de produtos de categorias dentro dos estabelecimentos farmacêuticos. Isso também foi levado para outros mercados, ou seja, é uma lei estadual que também foi referência para outros estados poderem ampliar. Por quê? Porque a farmácia ela tem uma regulamentação muito específica. Hoje, para você colocar um estabelecimento farmacêutico, eu digo uma farmácia, uma drogaria, é necessário documentos bem diferentes, muitas vezes, de outros estabelecimentos. Por exemplo, nós temos que ter uma autorização de funcionamento da Anvisa. Ou seja, todo o nosso passo a passo ele tem um critério, e isso é necessário para dar até uma segurança maior à população de onde ela adquire os seus produtos, porque medicamentos nós temos que ter um cuidado todo especial, inclusive na guarda deles, na orientação, não é uma mercadoria comum. A gente sempre diferencia isso. E quando a gente vem para este ponto, nós temos aí uma lei já aprovada que está em ampliação e discussão dentro do Congresso, que é a venda também de medicamentos em supermercados, mas seguirá, principalmente pelo que foi discutido, o mesmo parâmetro de uma farmácia normal, ou seja, o supermercado que quiser fazer a venda de medicamentos, ele tem que ter dentro do seu estabelecimento, da sua área, um local específico como uma farmácia em separado do restante das mercadorias, porque isso se faz necessário até pelo cuidado, pela temperatura, pela umidade e pela orientação. Às vezes você vai na farmácia, mesmo tendo os MIPs, que a gente chama são os medicamentos isentos de prescrição, eles não são isentos de orientação. Sim. Então esse cuidado, porque é um produto natural, é um fitoterápico. Não. Existem interações com alimentos, existem interações com outros medicamentos e a gente deve ter todo o cuidado. Agora, por essa legislação, a farmácia, né, o proprietário de uma farmácia, ele não pode vender qualquer tipo de produto. Eu lembro que muitos anos atrás, eu entrei numa farmácia no Rio Grande do Norte, tinha um bolo para vender, tinha pão, aqueles pães de saco, sim, né? E eu lembro que houve uma discussão, inclusive essa discussão aqui no Ceará também, não pode vender determinado produto. Então, assim, o proprietário de farmácia hoje, ele deve seguir essa lei, essa legislação, e ele não pode vender simplesmente o que ele quiser, o que ele achar que vende. Existe uma legislação, e essa legislação ela é também, eu diria, fiscalizada pela vigilância local. Cada município tem a sua vigilância sanitária e deve seguir a lei. Ou seja, alimentos, nós até temos alguns tipos de alimentos, sim, mas são aqueles alimentos processados, como alguns biscoitos já na sua embalagem original, sorvetes que já são também comuns de você ter também, mas a gente não pode, por exemplo, você está falando de sorvete, mas você não pode colocar lá na farmácia um quiosque de sorvete e ter o atendimento como é feito, por exemplo, numa sorveteria, sim, em porções diferentes, misturas diferentes. Não, o produto mesmo na área alimentar, ele passa também por esse cuidado. A gente não pode estar dispensando nenhum alimento deste formato, que é muitas vezes específico de uma padaria, de uma sorveteria ou outros estabelecimentos que possam estar aí vendendo esses produtos. Ou seja, a gente tem que entender qual é a nossa missão. A nossa missão mesmo é voltada à área de saúde, embora tenha algumas categorias de produtos que são comuns a outros estabelecimentos. Agora, pelo que você está falando, se a gente for falar de futuro, um futuro próximo a gente ter uma opção de entrar num supermercado e do mesmo jeito que a gente tem hoje, já tem parte só com produtos naturais e suplementos, aí tem o açougue, aí tem a padaria, que são separados, assim, a gente vai ter a possibilidade também, em breve, quem sabe, de ter o espaço da farmácia. Sim. Se você observar, algumas redes já têm a sua loja ali na entrada do supermercado. É como se fosse esse modelo. O que é que passa a ser mais comum? É a questão tributária, porque possivelmente eles deverão ter um mesmo KNAI para o estabelecimento. Agora, o espaço físico, não. Você não pode, por exemplo,
Você numa farmácia, você tem ali os produtos expostos fora da gôndola, que a gente chama os medicamentos isentos de prescrição. Isso é permitido dentro do estabelecimento farmacêutico. Mas esse mesmo produto, ele não pode estar nas gôndolas externas do supermercado, embora a farmácia esteja ali do lado. Sim. Essa diferenciação ela é muito importante para trazer uma segurança e um cuidado com os medicamentos. Então, assim, quando se fala de estabelecimento farmacêutico, nós temos que até ampliar isso para um cuidado maior, porque muitas vezes você observa venda de produtos em locais que não são devidos, até feiras livres. Aqui no Ceará isso é comum e é totalmente proibido, e a população precisa ter esta consciência. Eu estou pagando barato. Primeiro, não se sabe a origem. Pode ter medicamentos roubados, falsificados e mais ainda, quando você expõe esse produto, está debaixo de uma barraca, temperatura não condizente, luminosidade não condizente, umidade não condizente. O que é que isso traz de preocupação? O cliente pode estar achando até barata a compra daquele produto, mas não tem a segurança de que ele vai fazer o efeito. É o barato que sai muito caro. Muito mais caro. Se você às vezes pega um produto desse achando que está economizando, você está trazendo um sério risco à sua saúde. Então a gente alerta para isso. Medicamento é para ser vendido em estabelecimento farmacêutico regularizado. Por quê? Porque é necessário, inclusive, que ele tenha as licenças necessárias. E aqui em Fortaleza, por exemplo, nós temos licença de bombeiro, da vigilância, alvará de funcionamento, as licenças da própria Anvisa e ainda uma restante de documentações que fazem parte deste arsenal, que eu digo, de tanta documentação que é necessária para a abertura. Mas também isso não é só burocrático, mas é para dar uma segurança à população de que aquele estabelecimento ele está regularizado e pode prestar um serviço realmente para a população de forma segura. Quando a gente pensa em farmácias, né? Você citou a questão das farmácias europeias, farmácias americanas. Eu entrei numa farmácia, a primeira vez que eu entrei numa farmácia nos Estados Unidos, eu Sim. sou louca por farmácia, sou Sim. daquelas que chegam em farmácia e dizem assim, e aí, qual é a novidade? Né? Eu gosto muito desse setor. Eu fiquei completamente deslumbrada, né? Com a possibilidade de comprar, enfim, determinados produtos ali. As farmácias da Europa, muita gente sai daqui e já vai na listinha de compra, passar nas farmácias, porque tem coisas de pele, para cuidar da pele, perfumaria, né? Estados Unidos, muita maquiagem também. Aqui no Brasil, né? E aqui mais especificamente no Ceará, se a gente pudesse colocar, não dá para colocar em percentuais, mas assim, quanto que o consumidor ele investe? É mais na medicação? É mais em maquiagem? É mais no setor de criança? Quando a gente olha para a composição da venda de produtos por categoria, os medicamentos no estabelecimento farmacêutico, em média, quando você bota só o medicamento, que aí entra os medicamentos de prescrição e até mesmo os MIPs, que são os medicamentos isentos de prescrição. Quando a gente coloca todos esses medicamentos, eles representam ainda hoje cerca de 60%. Isso já diminuindo um pouquinho, por quê? À medida que você amplia o mix de categorias, você também está dando a oportunidade de venda de outros produtos. Sim. E o medicamento, ele ainda segue regras de preço também do próprio Ministério da Saúde, que a gente chama que tem uma câmara que chama CEMED, que é quem dá todas as regras de precificação, inclusive do aumento do preço dos medicamentos, passa por essa câmara para que ela seja colocada em prática nas farmácias. Ou seja, muitas vezes, uma vez por ano acontece o aumento, que geralmente é no dia 31 de março de cada ano. Isso é divulgado para a imprensa, até para a população também economizar. O que a gente tem observado é que mesmo com esse contexto de controle de preço, o mercado ele ainda é muito competitivo. Nós temos somente um balizamento, que a gente diz que temos um preço fábrica definido e um preço máximo ao consumidor. Mas o mercado ele é muito dinâmico. A indústria também ela promove promoções para que chegue até o consumidor, mesmo para esses produtos, eu diria até prescritos, porque
aquele produto ele vai ser prescrito por um médico, mas muitas vezes de medicamentos de uso contínuo. A população muitas vezes passa ali anos utilizando aquela medicação. Então, existem inclusive programas de benefícios para esses medicamentos de uso contínuo. Então, isso facilita, embora tenhamos aí muita concorrência, muito desconto oferecido e muitas promoções, mas mesmo assim ainda é um mercado que o consumidor pesquisa bastante e que está sempre muito atuante dentro do estabelecimento farmacêutico. Quando a gente pensa em farmácia na capital e farmácia no interior do estado, elas apresentam hoje o mesmo modelo, é o mesmo ponto de encontro? Eu vejo, eu praticamente, a minha profissão como farmacêutico me inspirou um farmacêutico no interior do estado que, em São Benedito, eu morava em frente a uma farmácia. Então aquilo também me chamava muita atenção, porque qualquer coisa que um irmão sentiu, até mesmo a minha mãe percebia, ela ia lá no prático, no farmacêutico, para pegar as informações. Então há uma relação muito próxima. Mas isso também ainda é comum a gente encontrar em Fortaleza, na periferia também. Nós temos clientes dentro da nossa rede que às vezes percorrem de um lado para outro para ser atendido por aquele farmacêutico. Por quê? Porque é um vínculo de confiança. E o comércio, de uma maneira geral, ele é construído em cima de relacionamento, e relacionamento que vem com a confiança. E a farmácia, por ter esse lado do cuidado, ele ainda mais amplia esta relação, mais do que outros estabelecimentos. E quando a gente olha aqui para a capital e para o interior, isso se destaca quem tem esta proximidade, quem tem esse contato do dia a dia, quem conhece as medicações, quem dá as orientações. E para isso as farmácias também, desde 2014, com o advento de uma nova legislação nacional, passaram a ter também a ampliação dos serviços farmacêuticos. E aí hoje nós temos os nossos consultórios, que na Santa Branca é o Consulte Vida. Temos lá um leque grande de exames sendo feitos para dar mais confiança e orientação. Então, esse cuidado, isso tem se ampliado com este modelo. Então, quando você me pergunta, as farmácias da capital é diferente do interior? Hoje, existe uma profissionalização do setor e as farmácias que querem permanecer no mercado e querem crescer no mercado, precisam se adequar e precisam verificar, inclusive, esta questão dos serviços desta proximidade. E as redes também estão já em quase todas as cidades aí do interior, né? Também levando, eu diria, a concorrência, mas ao mesmo tempo, eu diria, despertando aquele que ainda não teve o acesso a observar o concorrente e ver como é que ele está fazendo também. Então isso também é importante da gente visualizar. E o Sincofarma faz lá o seu papel também de despertar para trazer a legislação, de orientar com a legislação, que é o papel também do sindicato. É comum a gente entrar numa farmácia hoje e os atendentes, enfim, já ali na entrada eles perguntarem: a senhora quer aferir a pressão hoje? Né? Enfim, e eu conheço algumas pessoas que usam, por exemplo, remédio para pressão, para hipertensão, e que tem ali no farmacêutico um diálogo assim, de muito cuidado, de olha, eu estou tomando meu remédio, mas aí hoje eu não tomei na hora que eu tomo sempre, e agora vamos aferir. E esse cuidado, ele é um grande diferencial, né? Sim. O farmacêutico ele tem um papel muito importante dentro da farmácia. E a gente tem que valorizar. Eu estou falando por mim, porque também é da minha essência isso, de cuidar. E vendo os colegas, a gente tem que dar a oportunidade deste crescimento. Hoje nós temos dentro da Santa Branca, e outras redes também possuem, ferramentas de acompanhamento mais preciso dos clientes. Mas não é um acompanhamento no intuito de venda, mas de cuidado. Ou seja, nós temos plataformas que você coloca lá a medicação, o cliente chega com a receita, você coloca os medicamentos dentro de uma plataforma que ele vai analisar as interações medicamentosas, alimentares, e esta orientação que é dada, ela traz um cuidado maior com aquele cliente. E aquilo fica tudo registrado. Para quê? Para que ele possa, no dia a dia, estar alimentando ali com os dados deles de pressão, de glicemia, até para uma possível volta ao médico, ele mostrar um histórico
daquilo que foi feito, daquilo que está sendo acompanhado. Isso dá muito mais segurança, credibilidade e proximidade. É um cuidado que a gente tem e que é muito bem aceito pela população. E isso tem se tornado cada vez mais frequente, ou seja, ampliando e cada vez mais esses exames que as farmácias vêm realizando, para você ter uma ideia, Kézia, você faz um exame ali no máximo em 5 minutos, com um furinho no dedo. Antes era só a glicemia, hoje são acho que quase 30 exames ou mais que você tem ali parâmetros para o cuidado com o cliente. Muitas vezes você está ali com algum problema que o farmacêutico também entende das doenças, vai ali, faz aquele exame e ali já pode dar o direcionamento para ele buscar o médico. Quantas vezes a gente, no dia a dia, por um furinho no dedo de glicemia, o cliente nunca soube que era diabético. E aquilo ali vai dar uma qualidade de vida e dar a oportunidade dele realmente fazer o tratamento adequado. Isso vem para uma pressão arterial e muitas outras coisas. Isso é já algo que a farmácia vem desenvolvendo e fazendo isso muito bem. É por isso que todo mundo, quando vai, né, buscar um lugar para morar, um apartamento, uma casa, olha e diz, tem uma farmácia aqui perto. É um ponto de uma apoio. Segurança, né? é um ponto de apoio, sem dúvida. E, inclusive, valoriza o imóvel quando abre uma farmácia próximo, né? Com certeza. É muito bom. Você falou da questão de interações, né, medicamentosas e alimentares, e é muito curioso isso, a gente às vezes não pergunta para o farmacêutico, mas seria interessante se todo mundo fizesse isso. Porque, por exemplo, tem alguns, eu descobri isso da pior forma, eu descobri fazendo errado. Olha. Tem algumas medicações, por exemplo, você toma um suplemento de ferro, né? E aí o ideal é que você não tome café perto disso, porque o café evita a absorção do ferro. Tem essas histórias, né? Sim, para muitas medicações e alguns alimentos é necessário essa orientação e esse cuidado, até porque o que é que pode ser feito numa determinada situação dessa? Ou potencializar a ação do medicamento, ou seja, você está tomando uma dosagem que é necessário aquele controle e aquela medicação ela é absorvida, o efeito dela é maior do que o desejado. Isso também é um incômodo para a saúde. Ou outra situação que você acha que está tomando a dosagem correta, foi prescrito pelo médico na dosagem correta, no horário tal, faz lá, às vezes você não colocou que naquele dia estava utilizando um medicamento ou usava com frequência, não passou aquela informação para o médico, ou um determinado alimento, você pode diminuir a absorção e aquilo não fazer o efeito desejado. Então, são essas duas situações, geralmente mais comuns que a gente tem de interações com outros medicamentos ou com alimentos. Então, a gente tem que ter o cuidado, e isso hoje é muito mais fácil para o farmacêutico, não precisa ele estar abrindo vários livros para poder detectar ou buscar conhecimento. As plataformas já, quando você coloca ali dentro do Clinicar, ele já sai toda a orientação e verificação de um medicamento com o outro. Isso já facilita o trabalho do farmacêutico e a orientação que ele vai dar de segurança àquele paciente. Então, se eu posso recomendar algo, é que aquele cliente que vai no médico, ao chegar na farmácia com a sua receita, busque o farmacêutico e procure fazer com que haja uma avaliação deste receituário para estas informações adicionais que são importantes. Isso vai trazer um ganho realmente muito maior em termos de saúde, porque você não vai no médico somente por ir. Se você está com algum distúrbio, até um acompanhamento, até eu diria um check-up, é necessário que você tenha ali um cuidado do pós, porque não é só a orientação lá do consultório ou das medicações, mas também ter uma continuidade em tudo isso. E quem não quer viver mais, né? Então, hoje nós temos aí categorias que avançaram, principalmente na época da Covid, que foram os suplementos. Nós tivemos, na época da Covid, muito a busca por zinco, por outros medicamentos que até suplementos que aumentavam a imunidade, porque nós tivemos um problema de imunidade, ou seja, era um tipo de vírus, e vírus a gente trata melhorando a imunidade e ali os efeitos muitas vezes danosos que tinham lá de falta de ar e outras coisas. Mas olhando para isso, que foi um problema, uma situação que atingiu o nosso planeta, então a gente tem que ter um cuidado hoje e este aprendizado que veio inclusive da época
da Covid, e isso também tem se mantido. As pessoas têm buscado mais esta orientação, suplementado corretamente, que também uma suplementação em excesso também traz problemas para o organismo. Aí eu preciso tomar um ferro, como você falou, uma vitamina C. Tudo em excesso também pode trazer danos ao próprio corpo. Agora, Maurício, é possível nas farmácias, e aí eu fiquei com essa dúvida, já é uma demanda de consumidor, eu não sei se é possível, se não for, já fica a ideia. É porque às vezes a gente vai para um endocrinologista, ele passa um remédio, o cardiologista passa outro, aí vai para... Enfim, aí você vários remédios Sim. passados por médicos diferentes, e aí você tem ali seus comprimidos ali para tomar ao longo do dia. Como eu disse, aprendi da forma errada, né? Na dor e não no Sim. amor. Eu pegava aquele monte de remédio, botava... era um coquetel, né? Sim. Pá, botava logo tudo ali e tal. E aí, uma endocrinologista que eu falei, disse, não faz isso porque alguns remédios vão prejudicar a absorção de outros, então não faz assim. Mas é possível uma pessoa que está acompanhando agora a gente ir numa farmácia e dizer, olha, eu tomo, chega lá, chama o farmacêutico, eu tomo essa medicação aqui. Que orientação você me dá de horário, o que é que eu tomo? É possível fazer tipo um plano para essas? Sim. Eu já vou fazer foi isso. Foi o que nós colocamos acerca das interações, ou seja, quando você... eu preciso tomar de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas. É sempre importante um espaço. E até mesmo qual é o líquido que você vai tomar. Tem gente que toma com café. Não é. O correto é com água. Às vezes até suco a gente não recomenda. Por quê? Porque pode realmente trazer interferência, porque nós estamos tratando de produtos químicos. Produtos químicos, eles sofrem reações entre si. E essas reações, por mais simples que seja um medicamento, às vezes tomado, descoberto há décadas, ele pode trazer ali alguma interferência. Então esse cuidado é sempre bom e eu recomendo sempre que busque o farmacêutico para fazer a análise. E hoje, como eu te falei, as plataformas elas estão muito mais eficientes de poder dar a orientação correta. E inclusive se usando de inteligência artificial para também fazer esta adequação. Isso é importante. Você viu que, como eu disse, tem gente que toma com café, eu dei um sorriso, né? Acho que eu me entreguei, será? Eu acho que sim. Me entreguei. Não, eu já tomei, você não dá tomo intervalo, mais. Você dá intervalo, né?